Sexta-feira, 6 de dezembro de 2002. Boa noite. Presidente Fernando Henrique sugere criação de moeda única para os países do Mercosul. Ele disse que, apesar das dificuldades, o bloco econômico tem muito a comemorar. Boa noite. Horário brasileiro de verão, em Brasília, 19 horas. Vamos então aos destaques desta sexta-feira aqui na Voz do Brasil. Cai pela metade o número de pessoas infectadas pelo mosquito da malária. Brasil e Peru assinam um acordo que vai permitir voos diretos entre os dois países. No Brasil ainda existem grupos indígenas totalmente isolados que nunca tiveram qualquer contato com os brancos. As informações sobre esses grupos estão sendo reunidas pela FUNAI há bastante tempo. Daqui a pouco vamos saber que iniciativas serão essas tomadas pelo órgão com relação a esses indígenas. Vamos conversar com o responsável pelo Departamento de Índios Isolados, órgão da FUNAI, Dr. Sidney Pochuelo. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Presidência da República. A 23ª reunião de cúpula do Mercosul terminou hoje aqui em Brasília com uma sugestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. A criação de uma moeda única para o bloco econômico formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Segundo Fernando Henrique, mesmo com as dificuldades que enfrenta, o Mercosul continua avançando. Um exemplo disso são as discussões comerciais com a União Europeia. O repórter Corban Costa acompanhou o encontro e tem mais informações. O presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu a criação da moeda única do mercado comum do Cone Sul e investimentos de cada um dos países para financiamentos do próprio bloco econômico. O presidente disse que o Brasil recebeu recursos do FMI e do Banco Mundial de 36 bilhões de dólares, segundo ele, envolvendo confiança e que no passado era um sinal para acalmar o mercado no Brasil. O presidente Fernando Henrique falou ainda sobre o acordo com os países andinos, o que demonstra um processo de integração mais intenso. Para o presidente Fernando Henrique, o Mercosul tem dificuldades, mas apesar disso, continua avançando. Um exemplo, segundo ele, é o aumento das discussões comerciais com a União Europeia. A 23ª reunião do Mercosul, que aconteceu no Palácio Itamaraty, terminou nesta sexta-feira. De Brasília, Corban Costa. O presidente Fernando Henrique lembrou em seu discurso no encerramento do encontro de cúpula do Mercosul que existem motivos para a comemoração entre os países que formam o bloco econômico. Um deles é o acordo já assinado com as nações andinas. O repórter Nazi Brum acompanhou a entrevista do presidente logo após o encontro e tem mais informações. O presidente se referiu ao acordo quadro fechado entre o Mercosul e os países andinos, que vai possibilitar uma série de acordos comerciais. Fernando Henrique ressaltou ainda os projetos de integração dos países da América do Sul, onde seriam construídas estradas, obras de infraestrutura nas áreas de energia elétrica e gás, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e dos países andinos. Na coletiva de imprensa após a reunião de cúpula, o presidente elogiou a atuação da equipe de transição. Segundo ele, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem dado declarações convincentes sobre a intenção de manter a estabilidade econômica, não havendo nenhuma razão para as turbulências no mercado financeiro do Brasil. De Brasília, Nazi Brum. Fernando Henrique também manifestou aos chefes de Estado que participaram da reunião do Mercosul a sua confiança de que o futuro presidente Lula continuará apoiando as negociações do bloco econômico. Segundo o presidente, a integração da região que forma o Mercosul continuará inabalável. E agora há pouco o presidente Fernando Henrique recebeu no Palácio da Alvorada o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Keller. O representante do FMI chegou hoje ao país e permanece no Brasil até amanhã. Na avaliação do gerente do FMI, o Brasil vem cumprindo todas as metas acertadas com a instituição e, por isso, não há necessidade de impor regras mais duras de ajuste fiscal ao país. Keller afirmou que está confiante em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, consiga conciliar as suas políticas sociais com as medidas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional. Pelo menos 80% do ministério do presidente eleito já está definido. A informação foi divulgada hoje pelo presidente do PT, deputado José Dirceu,
logo depois de reunião de representantes do partido com Lula. José Dirceu disse que não há nenhuma razão para o presidente eleito anunciar o seu ministério sem ter a definição política da base aliada do seu futuro governo. Dirceu informou que amanhã, em São Paulo, retomará as conversas com representantes dos partidos da base aliada. O presidente do PT ressaltou ainda que não há número excessivo de petistas e paulistas no futuro ministério de Lula. José Dirceu disse ainda que na reunião de hoje, que teve a participação do vice-presidente eleito José Alencar, foi discutida e avaliada a transição de governo. Dirceu informou que conversou hoje com representantes do PCdoB, PSB e PDT e que está praticamente definida a participação destes partidos na equipe do governo de Lula. Essa definição também vale para o PL, partido aliado do PT nas eleições presidenciais. José Dirceu informou que na semana que vem o partido quer retomar as votações no Congresso, incluindo o orçamento de 2003. Vice-Presidência da República. O vice-presidente Marco Maciel participou hoje da 23ª reunião do Conselho do Mercosul e destacou a importância da assinatura do acordo base para a integração comercial entre a comunidade andina e o bloco econômico. Segundo Maciel, o acordo representa um importante passo para a integração continental, fortalecendo a posição dos países sul-americanos na busca de soluções para grandes temas como emprego, pobreza, exclusão social e reciprocidade de interesses econômicos. E na segunda-feira, Marco Maciel, o ministro da Saúde Barjas Negre e o governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, inauguram em Recife a nova fábrica de remédios sólidos do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco. Os remédios produzidos pelo laboratório são vendidos a preços reduzidos, beneficiando a população de baixa renda. Marco Maciel disse que o processo de ampliação de modernização do laboratório teve início há 2 anos, com um investimento total de 15 milhões de reais. Segundo Maciel, o investimento objetiva quintuplicar a produção e capacitar o laboratório para abastecer as regiões Nordeste e Norte com 55 tipos de remédios que integram a política oficial de assistência farmacêutica. A nova unidade do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco permitirá ampliar a produção de comprimidos para combater tuberculose, doenças mentais e hanseníase. Também será possível produzir em escala comercial 4 novos medicamentos contra a AIDS. A Embratur assinou hoje um acordo de cooperação turística com o Peru que prevê voos diretos daquele país para o Brasil. O acordo também inclui troca de informações sobre o combate ao turismo sexual de jovens, como informa a repórter Elis Regina. Anualmente, o Brasil recebe cerca de 50 mil turistas do Peru. O peruano permanece em média 8 dias no país e gasta cerca de $41 ao dia. Para incrementar o tráfego de turistas entre Brasil e Peru, o presidente da Embratur, Luiz Otávio Caldeira, assinou nesta sexta-feira em Brasília um acordo de cooperação turística com o vice-ministro das Relações Exteriores do Peru, Ramiro Sala. O acordo prevê voos diretos da cidade de Cusco, no Peru, para o Rio de Janeiro e São Paulo, e o incentivo à produção e troca de publicações sobre turismo entre os dois países. A cooperação prevê ainda a realização de feiras, festivais e exposições e a troca de informações sobre os resultados de pesquisas e projetos sobre o combate ao turismo sexual de crianças e adolescentes. De Brasília, Elis Regina. A primeira turma de professores indígenas de nível médio formou-se hoje em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os novos professores estão habilitados a ministrar aulas a estudantes da 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. Os detalhes com a repórter Marília de Castro. 73 professores indígenas de 13 municípios, principalmente da região sul do estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, receberam hoje o diploma para ministrar aulas a estudantes da 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. Eles participaram do curso de formação de professores das etnias Guarani e Kaiowá por meio do projeto Ara Vera, que significa Espaço e Tempo Iluminado. Para o cacique Getúlio Oliveira, o evento é de grande significado, pois representa uma vitória dos próprios índios, uma vez que este projeto emergiu de antiga reivindicação do movimento dos professores Guarani e Kaiowá, de suas comunidades e de outras instituições. De acordo com a coordenadora do projeto, Veronice Rossato,
O curso começou em julho de 99, promovido pela Secretaria de Estado de Educação, em convênio com as prefeituras, posteriormente com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Universidade Católica Dom Bosco. De Campo Grande, Marília de Castro. Na noite de ontem, nós entrevistamos o presidente da FUNAI, o Dr. Arthur Nobre Mendes. Ele nos informou sobre a existência de grupos indígenas ainda totalmente isolados, sem que tenha acontecido qualquer contato com os brancos. Pois bem, hoje vamos conhecer com mais detalhes a postura da FUNAI em relação a esses grupos de brasileiros que nunca foram vistos, fotografados ou filmados. O nosso entrevistado de hoje é exatamente o responsável pelo Departamento de Índios Isolados, órgão da FUNAI. Vamos conversar agora com o Dr. Sidney Possuelo. Dr. Sidney, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite. Dr. Sidney, como é que o senhor tomou conhecimento da existência desses grupos de índios ainda desconhecidos? Olha, o nosso departamento, que é o Departamento de Índios Isolados, né, foi coligindo todas as informações existentes dentro da FUNAI. Essas informações foram coletadas ao longo de muitos anos, já existiam dentro da FUNAI, faltavam ser organizadas. Então nós organizamos essas informações e hoje o número de informações representa 43 informações dentro da Amazônia sobre possibilidade, né, da existência de índios isolados. E por que ainda existem esses grupos isolados, Dr. Sidney? Como é que eles vivem? Olha, os povos indígenas isolados, né, são grupos pequenos do que foram outrora grandes tribos dentro do Brasil, composta de milhares de pessoas, e que, com o desenvolvimento nacional, com a chegada dos brancos, eles foram sendo empurrados, né, o avanço civilizatório foi empurrando eles para as áreas mais longínquas e mais distantes de dentro da floresta. Então, são pequenos grupos humanos, hoje os maiores devem contar com 300, 350 pessoas, estão localizados basicamente dentro da Amazônia brasileira, e eles são, o que eu dizia, aquilo que sobrou do processo de ocupação do território brasileiro. E por que esses grupos de indígenas preferem continuar isolados, Dr. Sidney, não procurando contato com os brancos? Eles têm, no seu passado, confrontos, histórias dos confrontos. Toda vez que grupos de brasileiros, né, caçadores, ribeirinhos, madeireiros, faiscadores de diamantes, enfim, toda essa turma que entrava pelo sertão, esbarrava, se encontrava com esses grupos indígenas, entravam em conflito. Então, na memória deles, o que existe do homem branco é só conflito. Cada vez que o homem branco apareceu na existência deles, foi para exatamente criar conflitos. Por isso eles foram recuando, e hoje não tem mais para onde ir. Estão no último reduto da Amazônia. Esses grupos indígenas desconhecidos estão concentrados apenas na região amazônica, doutor? Olha, os últimos grupos que existem, eles estão só dentro da Amazônia brasileira. Nós temos informação em Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amazonas, no Pará, no Amapá, um pequeno grupo ainda no Maranhão. Porém, nós temos aqui os nossos vizinhos, como Peru, Colômbia, Venezuela. Tem também, exatamente nas regiões próximas, fronteiriças ao Brasil, tem grupos que são, vamos dizer assim, internacionais. Eles nem sabem que tem Brasil, que tem Colômbia ou Venezuela. E eles transitam de um lugar para o outro na medida das possibilidades. E qual é a postura da FUNAI em relação a esses grupos, Dr. Sidney? Quem, como eu, teve a oportunidade, e outros sertanistas do país, sabe o quanto é nefasto para eles o contato. Então, disso nasceu a filosofia do nosso departamento, né? Nasceu essa postura, que hoje é a postura da FUNAI, de preservar o meio ambiente. Nós vamos em busca de descobrir aonde estão os índios e preservar o meio ambiente, delimitar a sua terra, demarcar e deixar que eles vivam ali. Isso tem excelentes resultados. Protegemos o meio ambiente, preservamos aquela etnia
E evitamos também essa coisa compulsória de inseri-los na nossa chamada civilização, de forma que o melhor que se pode fazer para os isolados é mantê-los isolados. E os que já estão em contato conosco, fornecer a eles todas as ferramentas melhores possíveis para que eles possam caminhar junto conosco dentro da nossa organização social, econômica e política. A FUNAI já fez alguma demarcação de terras para proteger esses índios desconhecidos, doutor? Nós já temos a primeira terra que foi demarcada para um grupo humano de índios isolados que nós não sabemos quantos são, que língua fala, nem quem são, né? É exatamente em Rondônia, ali no Vale do Guaporé, né? Foi demarcado já faz 5 anos, mais ou menos, a primeira terra indígena, né? Onde habita um grupo humano que está protegido e vive ali dentro. Não nos interessa saber que etnia que eles são, que língua que eles falam, o seu universo mítico como é. Essas coisas não nos interessam. O que nos interessa é que eles possam ser felizes ali dentro. E para ser felizes, é só a gente não chegar e não se aproximar demais deles, né, e não intervir nas suas tradições. Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Sidney Possuelo, chefe do Departamento de Índios Isolados, órgão da FUNAI. Dr. Sidney, boa noite para o senhor e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a todos e uma boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Agora em Brasília são 19 horas mais 16 minutos, horário brasileiro de verão. Campanha bem-sucedida do governo evitou que 1 milhão de brasileiros contraíssem malária nos últimos 2 anos. Detalhes no próximo bloco. Informação, serviço, prevenção, no ar. Minuto da Saúde, um programa a serviço da saúde do Brasil. Saúde destina cerca de 10 milhões para hospitais universitários. O Ministério da Saúde vai liberar mais de 9 milhões e 500 mil reais aos hospitais universitários vinculados ao Ministério da Educação e que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Serão 43 entidades beneficiadas em 20 estados brasileiros. Trata-se de um recurso a mais repassado a essas entidades. Anualmente, esses 43 hospitais recebem cerca de 450 milhões de reais do Ministério da Saúde. O dinheiro vem do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que prevê transferências diretas aos hospitais sem a influência dos tetos financeiros de estados e municípios. Além desses recursos, o Ministério da Saúde investe 30 milhões de reais anuais, em parceria com o Ministério da Educação, na melhoria da infraestrutura dos hospitais universitários. Este programa tem o apoio da Rádio Brás. Em breve, mais notícias. Até lá! A voz do Brasil. Rádio Brás. O número de pessoas infectadas pela malária caiu 50% entre julho de 2000 e dezembro de 2002. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Nacional de Saúde, como informa a repórter Lilian Tarran. Nos últimos 2 anos, 1 milhão de brasileiros deixaram de contrair a malária, infecção que destrói os glóbulos vermelhos e pode matar o paciente sem tratamento adequado. A queda na incidência da doença foi divulgada na 10ª avaliação do Plano de Controle da Malária, da Fundação Nacional de Saúde. A quantidade de pessoas infectadas por esse mal caiu pela metade entre julho de 2000 e dezembro de 2002. As principais regiões onde houve a queda do número de doentes foram nos estados que compõem a Amazônia Legal: Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. O coordenador nacional do Plano de Controle da Malária, José Lázaro Ladislau, atribui a queda significativa do número de infectados ao diagnóstico precoce e tratamento imediato do paciente. Os bons resultados da campanha também se devem à capacitação de profissionais da saúde em todo o país e à melhoria de infraestrutura da vigilância epidemiológica nos estados e municípios. De Brasília, Lilian Tarran. Os bons resultados obtidos contra a malária também poderão ser repetidos na batalha contra a hepatite. Esta é a expectativa do governo, que lançou pela primeira vez uma campanha educativa nacional de prevenção e controle das hepatites virais. 1 milhão de folhetos e 100 mil cartazes vão ser distribuídos em todo o Brasil, divulgando informações sobre a doença.
Além disso, 260 mil cartilhas vão ser entregues nas secretarias estaduais e municipais de saúde para distribuição aos médicos e enfermeiros. A repórter Érica Junot explica por que o governo lançou esta campanha e também informa alguns detalhes sobre as hepatites virais. O objetivo da campanha é mostrar à população como se prevenir dos vários tipos de hepatites virais e sensibilizar os profissionais de saúde para o problema. As hepatites virais dos tipos B e C têm sintomas difíceis de identificar. Em geral, o paciente só descobre a doença na fase crônica, que pode demorar até 30 anos para se manifestar. Existem 5 tipos de hepatites virais e elas são problema de saúde pública no mundo e no Brasil. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 2 bilhões de pessoas já tiveram contato com o vírus da hepatite B. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que pelo menos 70% da população já teve contato com o vírus da hepatite A e 15% com o vírus da hepatite B. Isso significa que devem existir cerca de 2 milhões de portadores crônicos de hepatite B e 3 milhões de portadores da hepatite C, que é considerado o tipo mais grave. O diagnóstico e o tratamento dessas doenças podem ser feitos gratuitamente no Sistema Público de Saúde. De Brasília, Érica Junot. Meio ambiente. O IBAMA destruiu hoje 5 barragens irregulares que estavam impedindo o curso de um trecho de aproximadamente 60 quilômetros do rio Guará, localizado em Correntina, na Bahia. O rio é afluente do São Francisco. Milhares de ribeirinhos dependem de suas águas para o plantio de subsistência e para cuidar de criações domésticas. As barragens para o represamento do rio Guará foram construídas com areia e serviam para irrigar plantações de soja existentes na região. A recuperação do rio faz parte de um projeto de revitalização e conservação da bacia hidrográfica do São Francisco que o Ministério do Meio Ambiente mantém com o IBAMA. O projeto contribui para a valorização do patrimônio natural e cultural existentes no Vale do Rio São Francisco e de seus afluentes, e para gerar novas atividades econômicas, melhorando os indicadores sociais no entorno de toda a bacia. A Caixa Econômica Federal e a Caixa Capitalização começam na próxima segunda-feira a campanha Natal Solidário. A iniciativa da Caixa tem o objetivo de arrecadar recursos com a venda de seus produtos de capitalização. O dinheiro vai ser doado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. A APAE está presente em 1.700 municípios brasileiros, atendendo a cerca de 200 mil portadores de diversos tipos de deficiência. A entidade foi escolhida pela Caixa Econômica como beneficiária da campanha porque tem o reconhecimento da sociedade pelos serviços prestados. Momento Criança. A Associação Brasileira de Provedores de Acesso e Conteúdo da Internet, a Abranet, assinou um código de conduta para ser seguido pelos seus associados. Esse foi um dos principais resultados da primeira Conferência Internacional sobre Pornografia Infanto-Juvenil na Internet. O Código de Conduta, juntamente com a aprovação pelo Congresso Nacional de uma legislação específica, vão contribuir para enfrentar o problema. Outros resultados da conferência incluem ainda a criação de um portal nacional de denúncias de pornografia infantil na rede mundial de computadores. Participaram do encontro cerca de 200 especialistas de diversos países das Américas e Europa. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Andi Unicef. E agora a previsão do tempo para amanhã, sábado, em todo o país. Céu encoberto ou nublado com chuvas e trovoadas em toda a região sul. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 28 graus. No sudeste, tempo nublado com chuvas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo. A temperatura mínima para o sudeste é de 14 graus e a máxima deve chegar a 38 graus. No centro-oeste, céu parcialmente nublado ou nublado, com chuvas isoladas em todos os estados da região. As temperaturas variando entre 18 e 38 graus. No norte, chove no Amazonas, em Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. Tempo nublado com chuvas nos outros estados. A temperatura mínima é de 20 e a máxima deve chegar a 39 graus. E no nordeste, chove no sul do Maranhão e oeste da Bahia. Pode chover no Ceará e Piauí. Tempo nublado nas outras áreas. A temperatura mínima para a região nordeste é de 17 graus e a máxima deve chegar aos 39 graus.
As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 19 horas 25 minutos, horário brasileiro de verão. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite para você e até a próxima segunda-feira. Isso mesmo, para você uma boa noite. A gente volta segunda às 19 horas em ponto. Bom final de semana e até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal já encaminhou ao Ministério da Justiça o comunicado sobre o fim do processo de extradição da cantora mexicana Glória Trevi. O ofício é para que o Ministério da Justiça tome as providências necessárias à extradição da cantora mexicana para o seu país de origem, conforme prevê o Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e o México. Ela é acusada dos crimes de rapto e corrupção de menores. O governo mexicano tem 60 dias para retirar Glória Trevi do Brasil. E o plenário do Supremo julgou constitucional a norma que proíbe as firmas de profissionais liberais de optarem pelo regime tributário do Simples, no recolhimento de impostos. A decisão do plenário foi tomada durante o julgamento de mérito de uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, que foi considerada improcedente pelos ministros do Supremo. E o ministro Maurício Correia, do STF, arquivou o recurso do deputado federal eleito, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, do Rio Grande do Sul. Com a decisão do ministro do Supremo, ficam mantidas as sentenças da Justiça Eleitoral, constatando que a filiação de Marquesan Júnior foi realizada fora do prazo. A Justiça Eleitoral tem considerado válidas apenas as filiações realizadas até um ano antes das eleições. O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente, José Alencar, serão diplomados em sessão solene no próximo dia 14, sábado, às 11 horas da manhã, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia terá duração de 1 hora. Estão previstos discursos do presidente do TSE, ministro Nelson Jobim, e do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Terminada a sessão, os ministros e o procurador-geral eleitoral irão ao Salão Vermelho do TSE, onde os diplomados receberão os cumprimentos. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas as contas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores e pelo candidato do partido às eleições presidenciais sobre os gastos da campanha de Lula à presidência da República. Os ministros Ellen Grace e Sepúlveda Pertence constataram algumas falhas que foram devidamente supridas pelo partido e que não comprometem a regularidade das contas prestadas. A Justiça Federal em São Paulo autorizou a quebra do sigilo bancário de empresários e do ex-prefeito de São Carlos. A pedido do Ministério Público, o juiz federal Márcio Satalino Mesquita, da primeira vara de São Carlos, autorizou a quebra do sigilo bancário para apurar o eventual envolvimento do ex-prefeito João Otávio Dagnoni de Melo, de empresários e funcionários públicos em fraudes nas licitações para a compra de merenda escolar. Apenas 2 testemunhas de defesa dos acusados no processo que apura a morte do jornalista Tim Lopes compareceram à audiência realizada hoje de manhã no primeiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Os advogados dos 7 réus haviam relacionado 30 pessoas para depor e, a pedido deles, a juíza Tula Correia de Melo marcou para a próxima segunda-feira, às 10 horas, nova audiência para ouvir as que faltaram. Tim Lopes foi assassinado no dia 3 de junho deste ano, quando fazia uma reportagem para a TV Globo, no alto da favela da Grota, no Complexo do Alemão. O Ministério Público denunciou por homicídio, formação de quadrilha e ocultação de cadáver Elias Maluco e outras 6 pessoas. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ação proposta por uma mulher paraibana para ter a confirmação da adoção de um menino de 10 anos registrado na certidão de batismo como filho do casal, mesmo após a morte do marido. O menino foi criado desde bebê e a adoção foi reconhecida após o batismo, embora a formalização do processo só tenha acontecido depois da morte do marido há 2 anos. O STJ entendeu que o reconhecimento da filiação na certidão de batismo demonstra a inequívoca intenção de adotar, mesmo que não estivesse iniciado o procedimento para a formalização da adoção. O trabalhador rural deve comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias para a contagem do tempo de serviço anterior à Lei de Benefícios da Previdência Social de 1991.
Com esse entendimento, a 5ª turma do STJ reformou decisão do TRF da 3ª Região, em São Paulo, que dispensava a comprovação do recolhimento das contribuições para o recebimento dos benefícios. A turma decidiu favoravelmente ao INSS, apontando que a dispensa da comprovação das contribuições pagas afronta a lei da Previdência, que veda a contagem de tempo de serviço do trabalhador rural sem o correspondente recolhimento da contribuição previdenciária. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo encaminha ofício ao Ministério da Justiça sobre fim do processo de Glória Trevi. TSE aprova com ressalvas contas do PT e de Lula da campanha eleitoral. Justiça do Rio ouve testemunhas no caso Tim Lopes. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Rames Tebet diz que Senado votará com rapidez presidente do Banco Central indicado por Lula. Aquilo que for possível fazer dentro da lei, o Senado vai fazer, para atender aos interesses do país. Famílias pobres vão continuar pagando menos por água e luz, garante projeto de Geraldo Melo. Mesmo que se privatize, ele continue pagando isso. Nível de violência no Brasil é macabro, afirma Ney Suassuna. A indicação do novo presidente do Banco Central será votada com rapidez pelo Senado, se houver consenso entre os senadores sobre o nome escolhido por Lula. Foi o que afirmou o presidente do Congresso, Rames Tebet. Mais informações com a repórter Isa Barreto. A indicação do nome do presidente do Banco Central está sendo aguardada com ansiedade pelo mercado financeiro. A indefinição da data e da escolha do futuro representante do órgão e a chegada do recesso parlamentar causaram um aumento do dólar esta semana. O próximo dirigente do banco vai ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que colocará em votação o parecer do relator, que vai analisar as respostas dadas pelo indicado. Depois, o relatório segue para ser votado no plenário da Casa. Os prazos são curtos, mas se a mensagem presidencial chegar na próxima terça-feira, por exemplo, e se houver consenso dos senadores em torno do nome do futuro presidente do Banco Central, o encaminhamento da matéria poderá correr mais rapidamente, podendo ser concluído em até 3 dias, seguindo o regimento interno da Casa. Para o presidente do Senado, Rames Tebet, a mesa terá boa vontade de analisar a matéria se ela chegar a tempo para exame dos senadores. Boa vontade do Senado é dentro da lei. Aquilo que for possível fazer dentro da lei, o Senado vai fazer, para atender aos interesses do país. Tem que vir a tempo de que a gente possa trabalhar sem violar a lei. Consumidores pobres vão continuar pagando as contas de água e esgoto com desconto, mesmo que as empresas sejam privatizadas. É o que garante o projeto do senador Geraldo Melo, do PSDB do Rio Grande do Norte. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e ainda terá que ser aprovada ainda pela Comissão de Assuntos Sociais antes de ir para a Câmara dos Deputados. A repórter Beatriz Mendonça tem os detalhes. Os moradores de baixa renda do Distrito Federal têm direito a abatimentos na conta de água se consumirem até 36 mil litros por mês. O senador Geraldo Melo quer garantir a continuidade dessas tarifas populares em todo o país. Como havia o risco de que se iniciasse um processo de privatização, eu apresentei um projeto garantindo ao consumidor de baixa renda, que hoje paga uma tarifa simbólica pela água e pelo esgoto, que mesmo que se privatize, ele continue pagando isso. A proposta de Geraldo Melo também prevê que nenhum centavo vai sair do sistema de água e esgoto no caso de privatização. Em vez de simplesmente vender as empresas e gastar o dinheiro em outra coisa, o governo vai criar e vender novas ações das empresas, passando a ser sócio minoritário delas. Isso poderá garantir a ampliação dos sistemas de água e esgoto num país em que 17 milhões de pessoas não têm água tratada e 46 milhões estão excluídos dos serviços de esgoto. Já que está faltando abastecimento d'água, está faltando rede de esgoto no país, não sai um tostão do sistema
E todo o dinheiro que entra para a privatização tem que ficar no sistema. O senador Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba, acha estarrecedor o número de mortes ocorridas no Brasil por causa da violência. Pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou o estado de São Paulo como líder no índice de mortes violentas entre homens de 15 e 24 anos. É estarrecedor a verificação dos dados em que divulgam o Brasil num país que não tem guerra civil declarada, nem tem história de sucessão, razões frequentes no número de óbitos naturais, liderando esse índice macabro. Os altos índices de criminalidade assustam a população, confundem as autoridades governamentais, que se mostram incapazes de tomar ações positivas de combate a essa praga que se abate sobre a sociedade brasileira. O senador Moreira Mendes, do PFL de Rondônia, pediu ao Conselho de Ética do Senado que avalie as denúncias sobre o ex-governador e senador eleito por Rondônia, Valdir Raupp. Moreira Mendes informou que o futuro senador é réu em diversas ações na Justiça e é acusado de fraudes que resultaram na falência do Banco de Rondônia, Beron. Em instantes, Marina Silva defende esforço de todos os brasileiros na solução dos problemas sociais. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet. www.senado.gov.br. O país precisa combater a fome e todos estão convidados a participar deste grande esforço nacional. Foi o que afirmou a senadora Marina Silva, do PT do Acre, que está confiante no programa Fome Zero, que será implementado pelo governo Lula em 2003. Marina Silva acredita que programas sociais no seu estado, Acre, podem servir de referência a políticas sociais do governo Lula e de outros estados. Um desses programas é o Pré-Vestibular Solidário, que prepara jovens carentes para o vestibular. Atualmente, o pré-vestibular atende 700 jovens na capital, Rio Branco. Aonde tiver um prefeito, aonde tiver alguém que queira também fazer o que nós estamos fazendo no Acre, adaptado à sua realidade, eu estou disposta humildemente a passar todas as informações, somando esse esforço de que combater a fome, combater as desigualdades sociais, é a gente fazer o que é emergencial, mas fazer aquilo que é estruturante em termos de políticas sociais. O vice-líder do governo, senador Romero Jucá, rebateu declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de que os servidores públicos ficaram sem reajuste salarial em todo o governo Fernando Henrique Cardoso. Romero Jucá afirmou que nesses 8 anos o governo valorizou carreiras, corrigiu distorções e reajustou o salário de diversas categorias. O presidente Fernando Henrique deu 2 aumentos lineares, 22% e 3,5%. Todos os outros aumentos que consubstanciam essa elevação do patamar de 94% dos servidores ou da massa salarial de pagamento de salário da União foram dados de forma qualitativa, foram dados de forma estruturadas, de formas a valorizar as carreiras. Romero Jucá também anunciou que o presidente Fernando Henrique será homenageado amanhã pela Organização das Nações Unidas, ONU. Segundo Jucá, o presidente vai receber a maior honraria que a ONU oferece aos países que se destacam em programas sociais. A sessão de hoje foi presidida pelos senadores Edson Lobão e Nabor Júnior. Jornal do Senado. Redação e edição, Luciomar Rodrigues e Danúzia de Carlo Antônio. Trabalhos técnicos, Edgar Rosa, Carlos Quezado, Emanuel Bezerra e Wellington Araújo. A apresentação, Ana Lude Matos e Osório Anquises. Produção, Rádio Senado. Direção, Max Fabiano. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e um bom final de semana. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União constatou que não está satisfatório o nível de integração dos órgãos do governo que cuidam dos recursos hídricos e fez determinações a respeito.
O presidente do tribunal, o ministro Humberto Souto, dá mais detalhes. O trabalho do Tribunal de Contas da União verificou que os mecanismos de articulação e integração das ações dos órgãos e entidades do governo federal que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos não têm sido utilizados corretamente. Isso tem dificultado o planejamento adequado de uma política nacional de recursos hídricos, e o Brasil ainda não conta com um plano nacional para a área, embora decorridos mais de 5 anos da vigência da lei que determinou a sua criação. A ausência de planejamento adequado permite o surgimento de problemas que podem até causar escassez de água para o consumo humano. Em vista disso, o Tribunal de Contas da União fez várias determinações aos órgãos e instituições que cuidam do assunto, no sentido da elaboração efetiva do Plano Nacional de Recursos Hídricos, entre outras medidas, para evitar que o produto venha a faltar ao povo brasileiro. Esse foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto. Jornal Câmara dos Deputados. Eleição de Lula vai permitir nova relação entre Brasil e o FMI. Parlamentar diz que setor de transporte vive momento de caos. Relatório do orçamento mostra déficit para a Previdência em 2003. Foi aprovado esta semana na Câmara o relatório setorial da proposta orçamentária de 2003, que trata da Previdência e Assistência Social. O relator, deputado Félix Mendonça, ressalta que a Previdência Social vai gastar 98 bilhões de reais com o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios, mas receberá contribuições de apenas 78 bilhões. A diferença será coberta por recursos da COFINS, CPMF e do Tesouro Nacional. Boa parte do déficit, segundo Félix Mendonça, vem das renúncias previdenciárias, com 9 bilhões de reais, e a assistência social, com 1 bilhão e 600 milhões de reais. Félix Mendonça defende que exista uma separação entre recursos destinados à Previdência dos reservados à assistência social. A lei que criou essas vantagens para a assistência social deveria também criar os recursos para fazer a cobertura e excluir da Previdência Social, deixando a Previdência Social, deixando apenas a assistência social em um setor diferente, e deveria ter muito mais recursos. Mesmo assim, Félix Mendonça destaca que sua proposta garante, no caso da assistência social, o atendimento a pessoas portadoras de deficiência, idosos, crianças e adolescentes, além da manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil e da exploração sexual de menores. Inocêncio Oliveira, do PFL, ressaltou que, ao se comemorar 80 anos de criação da Previdência Social, Pernambuco é o estado onde a interiorização do atendimento do INSS está mais avançado. São pernambucanas 46 das 68 unidades de interiorização no país. Segundo a superintendente Vera Ramos, Pernambuco já é considerado um modelo, enfatiza o deputado. Inocêncio Oliveira acrescenta que a estratégia de instalação das Previcidade permite que o custo final seja quase zero, devido às parcerias com os municípios envolvidos no processo. Rubens Bueno, do PPS paranaense, aponta a Previdência como um dos problemas mais graves que o presidente eleito vai enfrentar, porque cálculos preliminares indicam um saldo negativo de 50 bilhões de reais para o próximo exercício. De acordo com Rubens Bueno, são diversas as questões que contribuem para que exista déficit na Previdência, mas a cobrança dos débitos das empresas com INSS, segundo o deputado, deve ser enfrentada com coragem. Mas Crescêncio Pereira Júnior, do PFL cearense, afirma que a Previdência tem condições de se manter. Ele não aceita a afirmação de que o órgão é deficitário. Crescêncio Pereira, que participou do 5º Congresso de Auditores Fiscais do INSS em novembro, anuncia que a Comissão de Seguridade Social e Família vai realizar audiência no dia 12 para debater o déficit da Previdência Social. Deputado propõe pagamento de abono para salário mínimo. Mauro Benevides, do PMDB, defendeu o pagamento de abono provisório para quem ganha um salário mínimo nos meses de dezembro a abril, para compensar as perdas com a inflação. O deputado cearense também é favorável à semestralidade do reajuste, para garantir tranquilidade ao trabalhador, chamando atenção para a matéria do jornal Correio Brasiliense intitulada Sexta Engole o Mínimo. Mauro Benevides destacou que, de acordo com pesquisa realizada em São Paulo sobre a inflação e o reajuste de preços,
uma cesta básica custa R$ 200,22. Antônio Carlos Panunzio, do PSDB paulista, criticou os líderes do PT que não concordam em assumir a responsabilidade pela fixação de um salário mínimo de R$ 240, quando antes defendia um valor igual a $100. Antônio Carlos Panunzio reclama que a oposição usava o trabalhador como massa de manobra e agora que vai assumir o poder, não quer garantir um salário mínimo maior. Eleição de Lula vai permitir nova relação entre Brasil e o FMI. Fernando Gabeira, do PT Fluminense, analisou a conjuntura mundial marcada pela linha unilateral adotada pelos Estados Unidos para tratar as questões internacionais e pelo protecionismo de seu mercado. No cenário interno, entretanto, o parlamentar ressalta o significado da vitória de Lula, eleito presidente da República, que, em sua opinião, exige uma nova relação do Brasil com o FMI, pela sua representatividade popular. Fernando Gabeira ressaltou 3 importantes elementos na política externa brasileira: a busca pela paz, a defesa do planeta e a reforma das instituições internacionais para garantir o direito dos países pobres de exportar, rompendo barreiras tarifárias. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, afirmou que o momento de transição de governo exige coerência para acreditar os avanços conseguidos por Fernando Henrique em seus 2 mandatos. Embora reconheça que ainda há muito a fazer para resgatar os 54 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, Paulo Feijó ressalta que programas como o Fundef, o Bolsa Escola e o Saúde da Família devem ser mantidos e ampliados pelo novo governo. João Magno, do PT Mineiro, afirmou que o sucesso do programa Fome Zero, proposto pelo presidente eleito, está ligado e possa ter renda própria. João Magno citou como exemplo o caso do Vale do Jequitinhonha, que possui riquezas culturais, ambientais e minerais que podem gerar fontes de renda permanentes para a região se forem bem aproveitadas. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, declarou que vai apoiar o novo governo, porque o Brasil é um país em transformação e a mudança deve ser uma obra coletiva e não de uma pessoa só. Luiz Carlos Rauli afirmou que caberá aos novos governantes combater a inflação, manter a estabilidade econômica e conquistar credibilidade externa para baixar os juros. Abençoar Arruda, do PT da Paraíba, considera imprudente e antiético votar a medida provisória que trata da autonomia da Receita Federal ao final do governo Fernando Henrique. A matéria não permite que servidores administrativos e técnicos sejam reconhecidos como funcionários do órgão. Abençoar Arruda confia que o relator Mussa Demes vai buscar uma solução para os servidores da Receita Federal. Doutor Hélio, do PDT paulista, entende que o novo governo terá que reestruturar as agências nacionais. A criação das agências não deu bons resultados, afirma Dr. Hélio. Ele cita o caso da ANEEL, que poderia ter evitado o apagão e não conseguiu por falta de uma fiscalização rígida no setor elétrico nacional. Luiz Alberto, do PT baiano, criticou a Petrobras por repassar às empresas privadas 31 campos de petróleo considerados improdutivos, contrariando técnicos da área de produção da empresa. Além disso, segundo Luiz Alberto, os campos petrolíferos foram repassados por $4.700.000, quando no ano passado a Petrobras pedia $27 milhões pelos mesmos poços. E não é só, disse Luiz Alberto. A Petrobras ainda paga pelo petróleo extraído a empresas como a PetroRecôncavo um valor 8 vezes mais caro. Essa empresa, ela recebeu alguns poços para produzir, aí ela não comprou esses poços, a empresa entregou para ela operar. Agora, nessa operação, o que acontece? Que eu acho que é lesivo à sociedade brasileira. A Petrobras produz cada barril de petróleo nesses poços a $3. Ela produzia a 3 e acontece que a PetroRecôncavo agora, que opera esses poços, produz cada barril de petróleo e passa a Petrobras por $25. Deputado quer definir propriedade de terras em ilhas. Emil Voltolini, do PPB catarinense, pediu aos líderes partidários a inclusão na pauta de votações com regime de urgência da proposta de emenda constitucional que define a propriedade de terras localizadas em ilhas oceânicas e costeiras. Relatora da matéria na comissão especial, Emil Voltolini lembrou que o assunto interessa a milhares de brasileiros que não têm a garantia do direito à propriedade, porque a Constituição determina que a responsabilidade é da União. Dr. Evilásio, do PSB de São Paulo, lamentou que, passados 10 anos da apresentação, ainda não tenha sido aprovado o projeto de lei de iniciativa popular que institui o Fundo Nacional de Habitação,
priorizando moradia para a população mais carente. Cerca de 14 milhões de famílias brasileiras não têm moradia, alertou o doutor Evilásio, ressaltando a gravidade do problema. Lael Varela, do PFL Mineiro, destacou que o Papa João Paulo II reprovou a invasão de terras e prédios públicos no Brasil, em discurso que fez ao receber bispos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no Vaticano. Segundo o Papa, não se pode utilizar a violência como justificativa para diminuir a desigualdade social. Lael Varela lamentou ainda que vários membros da Igreja Católica no Brasil, ao invés de seguir a orientação do Papa, incentivem as invasões de terra. Empréstimos podem prejudicar servidores no Mato Grosso do Sul. Marçal Filho, do PMDB, referindo-se às denúncias publicadas na imprensa, criticou medida tomada pelo governo do Mato Grosso do Sul, que impôs aos cerca de 40 mil servidores a assinatura de contrato de empréstimo. A medida foi tomada para que o funcionalismo pudesse receber os vencimentos de novembro e dezembro e 13º salário. Marçal Filho alerta que se o governo não conseguir cumprir os contratos, os servidores terão que se entender com o banco e seus nomes poderão ser incluídos na lista do SPC e Serasa. Ele Bassi, do PDT do Rio Grande do Sul, registrou a inauguração hoje da hidrelétrica de Salto Forqueta, a qual aponta como a obra mais importante do Vale do Taquari. Bassi elogiou a Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônica, responsável pela construção, que recebeu prêmios pelo cuidado com o meio ambiente. Segundo ele, a Sertel preservou 90% da vegetação nativa em torno do complexo elétrico. Simão Cecim, do PPB, está satisfeito com a preocupação da equipe de transição com a preservação do meio ambiente no Rio de Janeiro, o que fortalece o setor turístico. A continuidade do plano de despoluição da Baía de Guarabara e investigações nas plataformas da Petrobras e nas usinas de Angra 1 e Angra 2 estão entre as medidas, comemorou Simão Cecim. Regis Cavalcante, do PPS de Alagoas, comunicou sua visita ao garimpo de Serra Pelada, representando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara para verificar as circunstâncias do assassinato do presidente do Sindicato dos Garimpeiros, Antônio Clênio. Regis Cavalcante informou que o assassinato precisa ser esclarecido porque outras 10 lideranças foram ameaçadas. Doutor Rosinha, do PT do Paraná, comentou a divulgação de dados sobre a realidade social brasileira e concorda com a avaliação da grande imprensa, que considera o quadro alarmante. Para o deputado, as estatísticas indicam que a situação social do país é a pior da história, atribuindo o fato ao governo Fernando Henrique. Citando a matéria do Correio Brasiliense, doutor Rosinha ressaltou a violência do Estado, informando que mais de 1.200 pessoas foram mortas pela polícia do Rio e São Paulo nos 10 primeiros meses deste ano. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, comentou o estudo da ONU mostrando que nos últimos 40 anos, os 20% da população mais rica do mundo aumentaram suas fortunas 74 vezes mais do que os 20% mais pobres. Para Henrique Fontana, este é o efeito da política neoliberal que resultou em 54 milhões de pessoas vivendo com menos de R$2 por dia no Brasil, um desafio que Lula vai ter que enfrentar. Deputado diz que setor de transporte vive momento de caos. A afirmação é de Serafim Venzon, do PDT catarinense. Ele assegura que o péssimo estado das rodovias é responsável por atrasos, perdas motivadas por roubos, acidentes e avarias nos veículos. Serafim Venzon também denuncia manobras políticas para adiar a votação do projeto que regulamenta a aplicação dos recursos da CID, que este ano já arrecadou mais de 7 bilhões de reais. Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, solidário com o movimento pela regulamentação da CID, quer que o texto original do projeto seja votado assim que a pauta da Câmara for desobstruída. O governo desviou para outros fins quase toda a arrecadação da contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, reclamou o deputado. Beto Albuquerque assinala que 25% da CID deveriam ser aplicados na melhoria dos transportes coletivos e 70% na recuperação de estradas e em obras de infraestrutura. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, também defende a votação do projeto que regulamenta a contribuição da intervenção sobre o domínio econômico. Lincoln Portela protesta contra o uso do dinheiro arrecadado para gerar superávit nas contas da União. Costa Ferreira, do PFL do Maranhão, pediu a recuperação da ponte que liga o continente à ilha de São Luís, no Estreito de Mosquitos. Costa Ferreira ainda solicitou ao Ministério dos Transportes a recuperação da malha rodoviária, pois a precariedade das estradas cria barreiras ao escoamento da produção agrícola e inviabiliza as exportações e prejudica o desempenho das indústrias.
Deputados cobram ressarcimento de gastos nas rodovias federais. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, espera que haja entendimento entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e os novos governadores para garantir a manutenção das rodovias federais. Eurípides Miranda quer ainda que o governo federal realize convênios para ressarcir as verbas que os estados utilizaram para recuperar essas estradas. Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, também reclama o ressarcimento aos governos estaduais que usaram recursos próprios para a recuperação de rodovias federais. Segundo Zimmermann, o Rio Grande do Sul, por exemplo, luta há mais de 7 anos para que a União reconheça um débito de R$1 bilhão. O Rio Grande do Sul já desde 1995-96 apresentou ao governo Fernando Henrique Cardoso 14 contratos e convênios, todos assinados pelo DNR, que foram cumpridos e todas as obras devidamente comprovadas e que resultaram num desembolso de mais de R$1 bilhão. Criação de novos tribunais regionais federais será analisada em comissão especial. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara admitiu a proposta de emenda à Constituição que institui 4 novos tribunais regionais federais. A informação foi dada por Coriolano Salles, do PMDB da Bahia, que lembrou a polêmica envolvendo a PEC. Para alguns, a proposta da criação de novos tribunais é competência privativa do STF e dos demais tribunais superiores. Coriolano acredita que os novos órgãos podem assegurar mais agilidade e descentralizar a Justiça Federal. Com a aprovação da admissibilidade, poderá ser constituída agora a comissão especial para analisar o mérito da proposta. Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, registrou a comemoração do Dia Nacional do Perito Oficial, em 4 de dezembro, salientando as dificuldades que a categoria enfrenta. Arnaldo Faria de Sá solidarizou-se com os peritos na luta por dignidade, moralidade, eficiência e transparência e parabenizou a classe por oferecer seus conhecimentos técnicos científicos para o esclarecimento da verdade. Arnon Bezerra, do PSDB cearense, parabenizou o município de Canindé, a 120 quilômetros de Fortaleza, por receber o Prêmio Darcy Ribeiro, através do projeto Ensinando que Todos Aprendem. Arnon Bezerra agradeceu ainda o prefeito Glauber Monteiro, o vice-prefeito Higino Mesquita e a população pela expressiva votação que obteve em Canindé. Saúde. Crescimento da AIDS na América Latina ainda preocupa. Reinaldo Gripe, do PL do Rio de Janeiro, informou que o relatório da ONU aponta o Brasil como exemplo na luta contra a AIDS. Mas o órgão também ressalta a necessidade de se intensificar as ações para conter a doença. O crescimento da AIDS é preocupante em toda a América Latina e Caribe, destacou Reinaldo Gripe. Em 2002, 210 mil pessoas contraíram a doença na região. E os programas de prevenção e tratamento ainda não são sistemáticos. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, registrou a inauguração de novas instalações do auditório Emílio Ribas, do Ministério da Saúde. Na ocasião, o ministro da Saúde, Barjas Negri, entregou 739 máquinas de hemodiálise para 100 centros de tratamento credenciados pelo SUS em vários estados, destacou Raimundo Gomes de Matos. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde homenageou ontem 79 personalidades que se destacaram na área da saúde nos últimos 10 anos. O deputado Darcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, foi um dos agraciados na cerimônia do CONAS, ao lado dos ex-deputados Ursicino Queiroz e Carlos Mosconi, pelo seu empenho em melhorar a saúde no Brasil. A homenagem ao parlamento foi, acima de tudo, porque nós botamos na Constituição Federal de que dinheiro da saúde é da saúde e de que todo ano nem o presidente, nem o prefeito e nem um governador pode mandar menos dinheiro no plano de gastos do ano que vem menor do que este ano. Isso significa os hospitais recebendo em dia dinheiro para os programas de agente de saúde, para os programas da saúde de família, remédio, e continuar todo esse avanço que o Brasil teve na saúde nos últimos 8 anos. Últimas notícias. Nelson Marqueselli, do PTB, parabenizou a direção da Delegacia de Agricultura de São Paulo, que recebeu o troféu de bronze pela qualidade no atendimento ao público. Um processo lá naquela delegacia demorava 1 ano e meio, 2 anos, e hoje estão com a média de 20 dias, 22 dias. É isso que o governo quer, e é isso que o parlamentar quer, e é isso que o povo brasileiro quer. Funcionários eficientes, fazer um controle de qualidade na sua função cada vez mais perfeito, cada vez mais funcional, em benefício da população brasileira
em benefício do povo brasileiro. Nelson Marqueselli afirmou que iniciativas como a da Delegacia de Agricultura de São Paulo são uma amostra de como pode ser melhorado o relacionamento entre o funcionalismo público e o cidadão. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, destacou o crescimento da safra agrícola brasileira deste ano, principalmente a produção de grãos na região sul, comprovando a importância do setor para o equilíbrio da economia nacional. Edinho Bez também referiu-se ao encerramento do prazo para a entrega de declarações de pessoas isentas do imposto de renda, estranhando a diferença de preços cobrados para o recebimento em lotéricas e nos correios. Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou a atuação do presidente, do relator e dos membros da comissão especial que aprovou na terça-feira o Estatuto da Igualdade Racial. Entre os principais pontos aprovados no substitutivo, Paulo Paim destacou a garantia do acesso à saúde, educação, cultura, lazer e trabalho, a liberdade de religião e o sistema de cotas para concursos públicos e universidades. Aguinaldo Muniz, do PPS de Rondônia, alertou para o resultado das provas do último Enem, que revela a falta de qualidade do ensino brasileiro, tanto o público quanto o privado. Aguinaldo Muniz adverte que 74% dos alunos regularmente matriculados no ensino médio não conseguiram a nota mínima para que o Ministério da Educação considere o nível de aprendizagem pelo menos regular. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Brasil, Rádio Nacional FM, Rádio Nacional da Amazônia, emissoras Rádio Brás, ligando o Brasil e o mundo